Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, bom feriado a todo mundo amanhã. Momento de descanso, reflexão. Que temos para hoje? Na parte mais informal, quebra-gelo, além das pessoas que se predispuseram a ter um momento hoje, alguém quer aproveitar e falar algo? Ou a gente já começa com as pessoas que estão agendadas? Fica à vontade. Enquanto isso, eu estou tirando os boots do chat. Espera entrar mais algumas pessoas. Caramba, hoje só tem note-takers aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Denis. Parabéns novamente, Denis. Boa noite, obrigado. Boa Acho noite, que pessoal. talvez nem todo mundo saiba, né? Dia 31 eu conquistei a certificação PMOCP do PMI. Quer contar um pouquinho sobre a jornada? Olha, foi um pouco complexo que eu fui por conta. Eu peguei o material, né, e eu mesmo programei, fiz meu planejamento de estudo. Confesso que na primeira tentativa não tive sucesso. E aí vai uma dica, né? Uma consultoria aí gratuita. Eu conversando com o PMI Infinity, a IA, ela me sugeriu uma metodologia que foi muito interessante, que nessa segunda tentativa eu consegui terminar a prova e eu ainda tinha 20 minutos disponível para revisar todas as questões. Eu usei a metodologia de 20 segundos, ler o contexto da questão e entender o problema raiz, o que a questão me pedia. Nos 20 segundos seguintes, eu eliminava duas questões. Legal. E nos outros seguintes 20 segundos, eu avaliava as duas questões que na análise tinham me gerado dúvida. E a partir disso, se eu não entendesse que uma daquelas questões não estivesse claro para mim que era correta, eu marcava, sinalizava ela para revisão e seguia. E assim eu fui indo, isso eu tive um ganho de tempo muito efetivo, porque lá no final eu revisava somente as que eu tinha dúvidas. E isso fez com que eu tivesse aí uns 20 minutos ao final da prova ainda de salvo, para que eu pudesse fazer todas as revisões. E eu consegui ter mais segurança nas minhas respostas. Então, acho que foi interessante, foi na segunda tentativa, e aí eu consegui atingir o objetivo e conquistar a certificação. Parabéns. Não, e mais um case de sucesso para a inteligência artificial, quando bem utilizada, né? Até Alguém... porque foi ela que criou a prova, né? Boa, ela pegou e deu um toque. Ó. então ela teve um conflito ético aí, ela está aconselhando, sendo que ela fez. Marcos Antônio, o prompt é o segredo. Marcão, você quer começar? Quero, cara, quero. Hoje o Vitor, ele lançou esse desafio lá para liderança, eu pensei, cara, o que eu vou falar? E assim, num piscar de olhos, eu comecei a dar uma fuçadinha muito rápida, né? E quem sabe que as Nações Unidas hoje tem um diálogo sobre IA? Está tendo um diálogo sobre IA. Alguém? Então. Expande um pouco quando você fala diálogo. Você fala conversando sobre com um diálogo de governança, de IA, regras de IA, etc. Bom, estou interessado. Continua. A gente está prestes a ter uma conferência
sobre governança de época. Tá? Eu peguei alguns dados aqui, mas um pouco do histórico aqui, de como isso aconteceu, né? Começou um diálogo nas Nações Unidas, né, Nova York e tal, e foi, na verdade, crescendo. Na verdade, ele não era uma ideia de criar uma governança, mas as Nações Unidas começou a ver que o negócio começou a sair fora de controle, né, e perceber que tinha somente algumas nações com domínio e outras não. Então, resolveram, não, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa sentar e conversar. Então, aqui, ela vai acontecer no mês de março, abril, tá? Ela tem aqui também uma coisa muito legal, que é isso aqui, ó, Right Submissions. Certo? Principalmente para sua tribo, bem legal essa área aí. Todas. Porque ele fala não somente sobre a parte acadêmica. Eu fiz uma cagadinha aqui que eu acabei mandando, que eu fui colocando lá, e eu mandei. Eu não sei nem como cancelar isso, acho que eu não consigo, né? Mas as perguntas estão muito relacionadas a boas práticas, soluções. Então, é uma boa, talvez, cada tribo tiver alguém que possa entrar e ver item por item e avaliar se tem condição hoje de se submeter a algo, eu acho que seria bem legal. Tá? A nossa tribo, eu nem falei nem com o Evilásio, nem com o Vinícius, que estão aqui, a nossa tribo vai submeter alguma coisa. Isso é fato. Eu já vou bloquear o nosso cronograma, vou atravessar o nosso cronograma e nós vamos sentar para conversar sobre isso aqui. O prazo é até quando? Para deixar todo mundo... Dia 30 de abril. Tá. Importante. Depois até compartilhar o link no grupo geral. Tá? Então, e eu trago isso aqui, né, com uma visão de que, assim, né, a gente já sabe que estão todos navegando no Mar Azul, né? A gente já sabe que o que nós estamos fazendo é diferenciado em vários sentidos. Então, esse trabalho de criar oportunidades de mostrar mostrar o nosso conhecimento, o nosso estudo, mostrar a nossa tribo, é muito importante. Então, acho que eu venho, através da liderança, aqui pegar e trazer essa formiguinha, assim, né? Porque às vezes a gente pensa, não, eu vou fazer um artigo científico, uma coisa que as pessoas vão citar por gerações e etc., querendo criar um sistema perfeito, e na verdade, às vezes, as pessoas só querem ouvir a sua opinião, ou querem ouvir as suas boas práticas, querem ouvir aquilo que vocês estão fazendo, né? Então, trago aqui essa oportunidade para as outras tribos também, e também uma coçadinha para que, a mesma que trouxeram na semana passada, que foi mulheres na tecnologia, né? Vamos cada vez mais plantando isso para a gente ter bastante colheita esse ano aí. Excelente. Estou colocando o link lá no site, ou lá no nosso grupo, no grupo geral. Fernando, quer continuar? Eu vi que você até marcou 2 hoje. O Fernando está aqui. Seu áudio está fechado, seu microfone. Oi, estão me ouvindo agora? Sim. Ok, maravilha.
Não, legal, Vitor. Eu queria compartilhar. Eu coloquei 2 temas, né? Um é um insight. Eu tô, né, na fase de coleta de dados e começando a fazer as primeiras análises do material que eu estou coletando para o mestrado, né? É um trabalho quantitativo, mas na minha tribo, né, na nossa tribo, a proposta é fazer um trabalho misto. E como a gente não tem acesso às ferramentas tradicionais, né, da academia para fazer análise qualitativa, eu falei, cara, vamos testar isso aqui Eu uso muito o Cloudera, então eu estou usando o Cloudera como base. E aí vem aquela história, né, que muita gente já percebeu. Quando você usa o prompt puro, né, você não consegue ter uma repetibilidade daquilo que você está fazendo. Você roda o mesmo prompt com o mesmo material 2, 3, 4 vezes diferentes, ele te traz respostas parecidas, mas do ponto de vista de trabalho científico, cara, é muito arriscado. Você não, né? Aí eu comecei a brincar com os skills, né? Falei, deixa eu, né? O Claude tem um skill para criar skill, então assim, não sou da área de programação, mas vamos brincar. E aí comecei a criar. Então, vamos criar um skill para fazer a análise inicial do conteúdo, que pode ser uma transcrição, pode ser um e-mail, pode ser um estudo de caso, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Cara, eu fiquei assim bastante entusiasmado, né, com a questão da repetibilidade. Acho que ainda tem bastante para se testar, né, para se avaliar. Não acredito que a academia aceite nesse momento esse tipo de análise ainda, mas para o trabalho que a gente está fazendo no núcleo de pesquisa faz todo sentido. Então já começa a perceber uma repetibilidade, né? E aí eu tenho um skill para cada lente teórica, né, que a gente utiliza lá no núcleo, né, e ele gera os relatórios, assim, é uma coisa bem interessante. E aí depois eu vou compartilhar lá talvez seja um dos nossos primeiros entregáveis, né, que aí é um outro insight que a gente meio que teve no grupo ontem. A gente está falando de cultura de pessoas, né? A gente vê, por exemplo, Vitor, o que você fez, né, na construção da plataforma do zero ao que ela está hoje em algumas semanas, né? Isso requer um conhecimento técnico, experiência. A gente sabe que outras pessoas aqui no grupo são, né, da área técnica. E no nosso grupo, a gente não tem essa bagagem técnica, né? Então, como que a gente leva esse conhecimento de IA para as pessoas que estão mais ou menos no estágio que a gente está, né? Uhum. E aí eu estava brincando, eu acabei criando um playbook para orientar a criação de skills e orientar a portabilidade de skills entre as diferentes plataformas, né? Precisa revisar algumas coisas, que ele ainda tem algumas inconsistências, tem algumas coisas, mas vai ser o entregável que a gente vai colocar lá na plataforma como versão 1. E espero que sirva de base para algumas pessoas começarem a experimentar e testar também. Tá? Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria... Fala, Vitor. Oi, tá me ouvindo? Estou testando. Tá. Então, esse é um ponto. Aí, dentro dessa brincadeira de experimentação, né? Aliás, vocês assistiram o PMO XP a semana passada? O PMI Expo? Infelizmente, eu não. Tá. Cara, eu recomendo que vocês deem uma olhada, tá? Tem a palestra de encerramento com o headliner acho que da banda OK Go, se eu não me engano. Cara, ele fala de planejamento com experimentação, planning plane ou play planning. Cara, assistam a palestra, a palestra do cara. É fantástica do ponto de vista do que a gente está desenvolvendo aqui. Mas, enfim. Então, eu estava brincando. Aí, lendo o material do PMI, né, a partir de 2024, ele fala do tal do Next. Né, eu não vou entrar no detalhe aqui, depois a gente compartilha. Ele fala do More, lançamento do PMBOK 8 e o CPMI. Né? Aí eu criei uma skill com o objetivo de fazer o quê? Eu joguei todo esse material dentro de um projeto e a skill ela analisa conteúdos
sob a lente desses 4, vou chamar de pilares estratégicos do PMI a partir de 2024, olhando para o futuro. Então, deixa eu só compartilhar minha tela, que eu queria mostrar para vocês rapidinho como é que ele está funcionando. Pergunta, ele funciona igual o notebook LM do Google? Para tu adicionar arquivos, esse tipo de coisa? Você falou skill? A skills... Marcos, eu vou mostrar aqui... eu vou mostrar aqui, o conceito é um pouco diferente. Então, por exemplo, né? Eu estou num prompt, criei um prompt novo aqui do Cloud. Está todo mundo vendo a minha tela já, não? Uhum. Ok. Então, eu abri um prompt novo, né? Eu tenho as várias, está em português, as várias habilidades aqui que eu criei, e tem uma aqui que eu chamei de PMI Strategic Analyzer, tá? Eu também vou disponibilizar isso aí, Vitor, depois a gente tem que entender se vai na biblioteca de prompt ou a gente cria uma biblioteca de skills, tá? Então, basicamente, o objetivo dessa skill aqui é analisar qualquer conteúdo que eu coloque aqui, sob a lente, aí ele tem todas as informações aqui. Então, eu vou pegar... Ó. Isso é uma transcrição de uma reunião real que eu tive na empresa, tá? Então, como isso aqui eu não vou compartilhar com ninguém fora daqui, né? Depois, enfim, não tem nada comprometedor, nada que fira nenhuma ética. Então, eu subi essa transcrição e já carreguei o skill, que é o PMI Strategic Analyzer, e vou rodar. Tá? Aqui um detalhe, tá? Eu vou ajustar depois do skill. Ele tem a tendência de buscar as memórias, então ele dá uma... Não é bem alucinada, mas ele dá respostas vinculadas a memórias da própria plataforma. Então tem que rolar ali um disclaimerzinho, tipo, ignora a memória, blá, 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 senão ele acaba contaminando, tá? Então, legal. Então... E aí, toda vez que você rodar esse skill, ele sempre vai repetir exatamente esse mesmo padrão aqui. Então, ele faz uma análise, né, de metadados, né, a transcrição que ele pegou, o que foi, quem participou, quais os segmentos que ele analisou. Então, é uma transcrição de 31 minutos. E aí, o skill conseguiu identificar 10 trechos, né, ou 10 segmentos que ele analisou. Desses segmentos, ele extrai as evidências que ele usou para análise, e aí ele diz, né, olha, as lentes aplicadas, lente 1, PMBOK 8, lente 2, o MORE, lente 3, Enterprise Agility, que é o lance do manifesto que é recente, lente 4, PMI Next, lente 5, e PMI, né, e aí vai. E aí, a partir daqui, ele vem te trazendo, né, então ele vai, tipo, um sumário executivo, né. Então, ele vai dizer, olha, aqui você tem, né, alinhamento, não tem, esse trecho, tal. Eu vou passar rapidinho aqui. E aí ele te dá um scorecard, né? Então, por exemplo, no PMBOK 8, né, strong execution, mas tem muito gap em governança. Em relação ao MORE, né, on success está presente, né, managed perceptions totalmente absente. Então, ele vai dando uma referência, né, do que está presente e do que está ausente em cada item. E aí depois ele traz uma seção, um detalhamento das evidências, então todos aqueles trechos e aquelas evidências que ele pegou, ele coloca, né, o trecho que foi falado, uma observação e os alinhamentos. Aí ele cria uma codificação, aí eu preciso criar um playbookzinho aqui para ajudar a analisar essa codificação. Bom, em resumo, ele gera um relatório bastante extenso aqui, né? Depois ele dá uma síntese dos padrões, e no final ele dá um negócio legal que é o seguinte, né? Ações, tá? Então, olha, né, nesse caso aqui, né, documenta o handover, qual que vai ser o trigger, tal. Então ele te dá uma sequência de ações que você pode tomar para corrigir aqueles gaps que foram identificados lá no início, tá? Então, e aí, enfim, depois pode gerar o relatório, salvar, ele dá vários caminhos aqui, né? Como é que ainda está rodando, só para vocês terem uma ideia, ele chega... Talvez porque está no modelo no Sonnet, né? Se tivesse no Ops, capaz já tinha até finalizado.
Cara, não, o Sonnet é o mais pesado? Acho que sim, né? Não, Não, não. é o Não, o Opus é o mais pesado. só que ele é mais rápido ao mesmo tempo. Ele tem mais complexidade, mas ele é mais rápido. Eu fiz um teste, teve algumas transcrições que ele chegou a rodar por meia hora até me dar o resultado final. Então, ele faz um trabalho bem... E esse é um outro tipo de experimento que eu estou fazendo, é testar, né, os modelos diferentes e depois portar isso para ChatGPT, para Gemini, para Manus e tudo mais, né, e comparar. Tá? Mas, enfim. E aí, como é que eu estou usando isso aqui na prática? Tá? Então, pô, legal. Os entregáveis da tribo, né, eu vou falar da tribo e vou falar do trabalho, vale para os dois. Cara, os entregáveis, no nosso caso do núcleo, eles têm que estar alinhados com o direcionamento estratégico do PMI. Né? Então, assim, basicamente, PMBOK 8, More, Enterprise Agility e AI. Né? Então, poxa vida, aquele entregável que eu estou produzindo, ele está alinhado, né? Ou ele está mais alinhado com A ou com B, ou ele tem gaps que precisam ser corrigidos ou não. Ou, né, uma possibilidade é olhar para essas ações e fazer, não, aqui eu vou produzir um entregável que resolve isso aqui. Né? E aí, em paralelo, estou fazendo uma outra análise, essa não dá para mostrar porque tem dados sensíveis, e eu peguei 3 meses de e-mails trocados relacionados a um projeto que eu estou gerenciando, tá? Compilei isso tudo num único arquivo e comecei a rodar a análise para identificar os padrões. Esse é uma análise que está rodando. E uma outra análise é a comparação entre projetos diferentes. Tá? E aí a ideia é identificar um padrão dentro da organização onde eu estou e, a partir desse padrão, criar intervenções aí dentro daquilo que dá para fazer como gerente de projetos, obviamente, né? Criar intervenções para tentar contornar os principais problemas que a gente tem. Do ponto de vista da tribo de pesquisa, é algo parecido, né, que é ajudar a identificar padrões de dores que a gente identifica, né, como gerentes de projeto e direcionar os entregáveis para que eles resolvam essas dores de alguma forma. Tá? Então, Vitor, é isso que eu queria mostrar aqui. Não quero tomar muito mais tempo, não. Tem bastante coisa ainda. Sensacional. Eu acho que provavelmente tem pessoas que querem até perguntar alguma questão sobre o tema. E skills, eu acho que é uma temática que compensa até depois desdobrar mais numa outra reunião. Eu acho que antes da gente fazer a biblioteca de skills, até falar o que é e a importância, né? Não sei se... Legal. E aí, Vitor, se tiver alguém no grupo que tem mais experiência com skill e quiser preparar alguma coisa, legal. Se não tiver, eu me coloco à disposição, porque é algo que eu estou estudando. Eu quero descobrir um mundo muito interessante aqui para resolver problemas, e é um intermediário, né, entre o prompt puro e o agente, né, que eu acho que é um pouco mais elaborado e exige um pouco mais do ponto de vista técnico. Mas os skills, eles são, pelo menos para mim, o que eu estou vislumbrando aqui, é algo que vai resolver muitos dos problemas que eu não resolvia com prompt e não tenho tempo ainda para tentar resolver ou criar agente para isso. Legal. Eu vi até muita similaridade. Eu sou um leitor de newsletter, sabe? Eu tenho um monte de newsletter que eu recebo, então diariamente, de manhã, é meio que lendo o que recebi no dia anterior. E por coincidência, ontem eu li uma da Débora, eu até mandei no nosso grupo, que eu acho que você vai gostar bastante, porque tem alguns truques que ela faz também, que vai alinhar muito com o que você está construindo de ideias, legal, né? De conceito. Eu só queria adicionar que no ChatGPT ele tem os GPTs, né? Que é também na mesma linha, tá? Eu não consigo compartilhar porque eu tenho dado sensível nessa... Mas é uma biblioteca que a gente trabalha muito com robô ABB no nosso trabalho, e a gente começou a criar tipo como fosse uma biblioteca, né, de troubleshooting, né? E daí eu compartilhei isso com a equipe, e isso construiu no final a gente pegou e
conseguiu construir isso um software, né? Um software em Python, né? Então, meio que trouxe o conhecimento da GPT e subiu isso para um software. Mas eu acho que o que eu achei legal é você conseguir chamar em qualquer nova aba, né? Marcos, dá para chamar em aba, você pode chamar isso dentro de projeto. Eu estou fazendo uns testes, eu já consegui levar isso do. O ChatGPT também tem essa, além dos GPTs, né, ele tem essa possibilidade de você adicionar, criar e carregar skills. Então, enfim, é bem flexível, ele é bem flexível, ele é bem. Vamos trocar uma figurinha. Gostei da ideia. Vou te chamar, cara. Bem legal. Evilásio, quer fazer as honras da próxima? Bom, vamos lá. Na verdade, eu estou começando, né? Então, até quando eu coloquei ali, eu acho que eu nem sei exatamente em que tópico lá eu tinha colocado, que eu coloquei compartilhar, alguma coisa, não lembro os tópicos. Pronto, não lembrava bem. Eu estou, na verdade, aprimorando aqui ainda, vou mostrar algo bem, assim, que está mais no intuito, assim, de descoberta. Eu conheci há um tempo atrás a ferramenta, eu comecei a montar aqui, mas acabou não tive o tempo. Só mostrar aqui rapidinho. Ficou abrindo várias coisas aqui, eu mesmo não sei qual é a aba que eu estou aqui, acho que é essa aqui. Então, assim, eu fui montando aqui rapidinho a apresentação, mas, como eu falei, eu ainda pretendo investigar um pouco mais, mexer um pouco mais e fazer a integração. Eu fui colocando aqui, estou preparando um material, eu tinha até comentado com o Marcos na nossa tribo, que muitas pessoas aqui estão, né, no núcleo de pesquisa de IA, gestão de projetos, não são da área de tecnologia, né? Então, assim, a minha intenção é montar um pouco, assim, muito da minha veia também de educação, sempre gostei muito de ensinar, mostrar um pouco do início até chegar, de fato, na aplicação prática. E aí o tema que eu estou tratando é gestão de conhecimento, né? E aí eu estou usando muito o Segundo Cérebro e o Obsidian. A minha intenção é justamente só montar algo mais prático para poder apresentar algo, né? Talvez algumas pessoas já conheçam, né? Então, como a nossa intenção sempre é partilhar aqui, talvez até alguém já esteja mais adiantado aí, pode trazer também, pode complementar, pode me mandar alguma coisa que eu vou acrescentando, né? Aqui eu estou usando a Perplexity, então eu estou só tentando mexer em outras IAs. Eu tinha usado muito antes a Gemini, o próprio ChatGPT, e agora eu estou tentando mexer um pouco mais no Cloud, né? Cloud Code, Cloud Cowork, e também para montar apresentações, referências. A gente está no nosso trabalho lá também da tribo, a gente está investigando, né, vendo o que é que está naquela prospecção, assim, do que está sendo produzido, o que está sendo trabalhado em termos de governança, e questão de IA responsável, né? Então, eu acabei usando um pouco mais a Perplexity por conta, assim, de a gente ter muitas referências e montando meio que um material e um guia de estudo. E aí aqui eu fui montando e colocando um pouco desse caminho, assim, meu mesmo, né? Aqui entrando um pouco nessa área, assim, eu coloquei aqui até que eu sou engenheiro eletricista de formação e fui professor por um bom tempo lá na Universidade de Fortaleza, na Unifor, e estou atuando com dados há um tempo e eu não atuo diretamente como gestão de projetos, mas eu acabo lidando com muitos gestores, diretores e tudo mais, e eu vou fazendo o meu que a ponte entre os dados, o dado cru, né, vamos dizer assim, e as tomadas de decisões. Fui montando essa prestação em cima também do que é inteligência artificial, para muitas pessoas aí que vão, enfim, lidam, claro, trabalham com inteligência artificial, mas eu fui colocando muito essa questão de sistemas que são capazes de realizar tarefas que normalmente exigem da inteligência humana, e eu fico pensando muito também, quando eu uso lá no trabalho, para algumas pessoas que têm aquele medo, né, de serem substituídas pela IA. E aí eu vou falando muito isso, assim, de que a IA, ela vai substituir muita coisa que já é feita, assim, de uma forma padronizada, uma forma repetitiva. Então, você pode alocar determinadas atividades repetitivas para uma IA e você usar mais a sua criatividade, usar mais o seu tempo para estratégias e coisas afins, né?
A IA generativa também, de uma certa forma, ela é muito responsiva, né? São de uma maneira que você tem que entrar com um prompt, você tem que propor e ela vai gerando. E aí muitas pessoas dizem, a IA tal não é boa, a IA X, sei lá, o GPT, o Gemini não é bom e tudo mais. E aí eu coloco, talvez você não saiba realmente produzir o prompt de uma maneira mais objetiva, talvez você não esteja sendo muito claro, talvez você esteja dando margens para diferentes interpretações para essa IA. Então, tem diversos tipos de IA para diversos tipos de aplicações. Trazendo um pouco para cá também, fui falando um pouco dessa questão dos desenvolvedores, porque dependendo muito do ambiente de trabalho, às vezes a gente está muito amarrado a determinados ecossistemas. Tem o pessoal que trabalha muito com o Microsoft, então teve que migrar um pouco, no máximo, para um Copilot. Já teve o pessoal que já vai mais para um Google, e o Google hoje, né, tá um ecossistema bem maior, também para dados, né, ele evoluiu na questão de um ambiente voltado para dados. O próprio Gemini cresceu bastante. A gente tinha os GPTs com os assistentes, né, eu acho que até alguém citou aqui, e o Gemini hoje em dia tem os Gems, então de uma certa forma ele cresceu bastante, e na minha opinião, assim, até meio que passou em termos de aplicabilidade do que o próprio ChatGPT, que era o primeiro, era o pioneiro, então, na minha opinião, ele era muito utilizado muito por conta disso. E hoje em dia o Claude está invadindo esse espaço aí com tudo, assim, com toda essa questão do próprio Claude Code, do Claude Cowork, enfim. Então ele vem hoje em dia crescendo bastante, até para mim é muito recente o próprio Claude. Essa questão de modelo, que a gente às vezes fica um pouco confuso, tá? Você está usando que modelo de que IA? E aí a pessoa fica meio que, eu estou usando o GPT, tá, beleza, mas qual modelo do GPT você está utilizando? Aqui eu estou até montando ainda a própria questão de tokens também, que a gente vai utilizando. Às vezes você usa um determinado modelo de um determinado desenvolvedor e ele consome muito token. Então, é meio que um pouco da questão da engenharia, até a gente tentar fazer o mesmo que o outro faz, só que de uma maneira, entre aspas, mais barata, de uma maneira que utilize menos recursos. Então, hoje em dia, na economia digital, vamos dizer assim, isso é um tema relevante também. Aqui eu coloquei a questão de como escolher ferramenta, que vai muito dependendo da aplicabilidade, como eu falei, da necessidade. Antes eu ficava muito perdido, qualquer coisa que a pessoa falava de ferramenta, eu já ficava, tá, mas qual? Aí tem algumas empresas, talvez se vocês conheçam, como por exemplo a Adapta, né, que falava assim, nós temos todas as IAs, então não assine essa, né, assine aquela, use a nossa, que tem um pouco de cada um. E aí eu falava muito disso, assim, poxa, deve ser interessante, né, tem todas nela. E a partir do momento que você vai utilizando, você vai vendo que por isso que tem algumas IAs gratuitas, tem algumas IAs pagas, tem versões Pro, tem versões Max, tem uma versão que custa $20, tem uma versão que já custa $200, e aí você vai entendendo um pouco mais de por que está tendo essa diferença, tanto em termos de IAs, como em versões dentro das IAs, modelos dentro das versões, e aí vai ficando esse mundo mais complexo, né? Outra questão que eu via muito lá no trabalho também, eu fui pensando um pouco e fui montando, como eu falei, essa apresentação, e a minha intenção, claro, é melhorar, que eu estou sendo basicamente só o início, eu coloquei esse prazo até meio que me forçando um pouco, cara, eu preciso preparar algo, sair do zero aqui para começar a produzir mais, falar um pouco mais, e não apenas ouvir, né, não apenas ser um receptor, mas também ser um difusor, né. E lá no trabalho, como eu falava, eu estava comentando isso com o Marcos essa semana também, eu percebo muitas vezes o pessoal falando, isso é um robô, isso é um assistente, isso é um agente, ou chamando um assistente de agente. E como agora a gente está, de fato, utilizando muitos agentes de IA, acredito que hoje está ficando mais claro para essas pessoas a questão dos agentes. E a gente comentava lá na nossa tribo, como a gente fala muito de IA responsável, e a gente fala muito de ética também. Então, agora, recentemente, acredito que tenha sido segunda-feira, houve aquela questão do vazamento, do código-fonte da Claude, e a gente estava até discutindo isso lá no grupo, de será que foi a própria IA, vamos dizer assim, que de uma certa forma ela, de uma maneira de, eu preciso me proteger, se alguém me destruir aqui, ou enfim, se alguém comprar e quiser me calar, entre aspas, eu vou jogar na internet o código-fonte para meio que autopreservação, né? Outras pessoas podem, de repente, continuar me desenvolvendo por aí. Então, assim, a gente fica muito nessa de... E aí eu falo do agente, né, como um certo perigo dessa forma. O assistente, ele espera muito da gente, né?
A gente vai mandando um prompt, a gente vai dizendo o que quer, e ela vai ali sendo moldada de acordo com com os nossos comandos, claros ou não, né? Como eu falei, a qualidade da resposta vai variar muito com a qualidade do comando, mas o agente, de uma certa forma, é ele por ele mesmo, né? Você configura, claro, você faz toda a orquestração, mas uma vez que você dispara, entra no modo de deploy, vamos dizer assim, ela já vai partir para a execução. E aí entra muito essa questão da segurança, do ambiente que você está podendo desenvolver, como o Fernando colocou bem colocado aqui no começo, a questão de, olha, eu estou falando aqui, mas é algo que eu não vou vazar nada, é algo meu, mas não vai sair daqui. Então, de uma certa forma, isso é um cuidado que a gente tem, né? Quando a gente vai usar um dado sensível. A gente também estava discutindo isso lá na nossa tribo, que é um dado sensível. Quando a gente fala em determinados ambientes, dado sensível, a pessoa pensa no nome, sexualidade, CPF, um dado específico nesse sentido, e aqui, hoje em dia, o dado sensível é bem mais do que isso. Eu posso estar vazando, como eu falei, o código-fonte da empresa, eu posso estar vazando, imagina que eu estou lidando ali com dados do financeiro da empresa, posso estar vazando dados financeiros da empresa, enfim, isso é muito, muito sério, muito grave. Então, quando a gente fala em dados sensíveis hoje em dia, e segurança, né, da informação, segurança de uma IA, de um agente, a gente acaba abordando isso. Seguindo aqui, fui pensando em colocar, onde eu quero chegar, na verdade, vou até já me colocando à disposição para talvez não na próxima semana, mas talvez há 15 dias, já está com digamos, essa integração que eu desejo de uma forma mais pronta, que é o exemplo prático mesmo, que é uma necessidade que eu vejo lá no nosso trabalho e vejo que muitos gestores têm, principalmente alto cargo, alto escalão, os diretores, digamos, que não têm tanto tempo para, digamos, avaliar e participar de todo o processo da tomada de decisão, mas ele quer que aquilo chegue mais mastigado. Então, existem pessoas que vão receber aquele dado, digamos, bruto, vai tratar, vai processar e vai passar aquele dado já mais direto ao ponto ali para o tomador de decisão. E aqui eu fui pensando muito nisso, né? De que exemplos práticos, e aí sim, voltando um pouco para a gestão de conhecimento que eu ia falando lá no começo, um Obsidian da vida, por exemplo, onde você pode, um bloco de notas bem grande, né? Onde você pode ir colocando lá informações, claro, em um primeiro momento a nível pessoal, mas de repente você pode colocar o seu, digamos, viés profissional, que vai levar todo em conta todo o seu ser como um todo, né? O ser humano como um todo, e pode alimentar essa parte profissional, digamos, do seu segundo cérebro, e ele está ligado a uma ferramenta de automação, seja o Make, seja o N8N, enfim, e, digamos, isso tudo está integrado, né? Que é a minha intenção, é usar o Obsidian como um bloco de notas grande, que tem uma IA embutida, e aí eu vou falar um pouco disso mais à frente, e a automação para tentar, digamos, complementar tudo isso e trazer para cá não apenas as ideias, mas o exemplo prático. Mas como eu estava colocando aqui, eu posso colocar resumo de reuniões, então eu mesmo posso criar dentro do meu Obsidian várias notas lá, digamos, da minha percepção, também pode ser, das reuniões, de como eu me comportei, se eu falei pouco, se eu falei muito, se eu dei boas ideias, se não dei boas ideias, que ideias geraram frutos, que ideias saíram de uma ideia para uma implementação prática. Extração de decisões, como eu falei, decisões boas e más. Eu dei uma ideia, dei um insight e gerou uma decisão boa, show. Gerou uma decisão má, bom também, porque eu também estou aprendendo de como dar as ideias, de como essas ideias vão gerar, de fato, produtos. E isso pode ser alimentado, como eu falei, nesse segundo cérebro, e ele vai cada vez mais aprendendo como um IA, né, como a ideia de aprendizagem de máquina, do machine learning, de poder, de fato, um dia chegar num produto mais, errar menos, né, vamos dizer assim, não que ele não erre, mas como ele está aprendendo com os erros e aprendendo, eu vou apontando o que é bom e o que não é, ele vai poder gerar um produto mais próximo da minha mente. Não que eu vá sempre acertar, mas ele já vai, pelo menos, aprendendo a aprender como a gente usa, né? Eu vou até um exemplo que eu vou mostrar, é isso. E, afim, eu fui colocando geração de atas, cronogramas, reescrita de e-mails, identificação de riscos e dependências de um determinado projeto. São exemplos, né, de sair de um bloco de notas, de um mero bloco de notas, para, de fato, um produto ao final, né? Aqui eu fui falando dessa questão de gestão do conhecimento. Quando a gente fala de gestão do conhecimento, existe toda uma sequência da maneira como você guarda esse conhecimento.
E aqui eu falo conhecimento que pode ser de uma sequência de livros que você tenha lido, de cursos que você tenha feito, filmes que você tenha assistido, tudo aquilo que, digamos, você consome, que vai gerar conhecimento para você. Você vai querer anotar isso para que isso, digamos, que insights você tirou de um filme, classificação, filmes bons, filmes ruins, e é isso que esses streams vão fazendo. Sempre que você assiste um determinado filme, você diz lá se você gostou, ele até tenta classificar gostei, amei, né, como se gostei muito, não gostei, odiei, alguma coisa nesse sentido, para ele, opa, vai pegando ali e vai entendendo mais o seu gosto, e assim ele vai estar propondo para ti filmes que mais se adequam ao teu gosto. Você não assistiu isso aqui, mas provavelmente vai gostar, né, coisas desse tipo. E aí a maneira como esse conhecimento ele é guardado é onde a gente chegaria aqui no método Zettelkasten, que é justamente essa questão de bloco de notas, caixas de notas, né, como ele coloca, é um termo que vem do alemão. E a ideia dele é justamente isso. Eu fui me lembrando muito disso, alguém, não lembro quem, não sei se o próprio Marcos, agora eu confesso que eu não lembro, que apresentou semana passada, sobre a linguagem Markdown, não lembro agora, Tiago, não lembro. Paulo, isso, obrigado. E aí, quando ele falou do Markdown, eu me lembrei, poxa, eu me lembro de ter visto a linguagem Markdown justamente quando eu estava começando a mexer no Obsidian, né? E aí eu fui pensando nisso, né? Então, ele vai conectando as ideias, como eu falei. Então, eu vou tendo bloco de livros, então eu vou lá listando livros, eu vou colocando cursos, eu vou colocando filmes. Uma reunião como essa, por exemplo, eu posso gerar uma ata, uma transcrição, que a gente tanto fala dos note-takers, né, aqui que a gente vai colocando dentro dessas reuniões, ela pode ser feita uma transcrição dessas notas, eu posso gerar insight e posso alimentar, por exemplo, o meu Obsidian, né, o meu segundo cérebro. E a partir daí eu posso, o que eu aprendi das reuniões do núcleo, né, nesse mês de fevereiro, nesse mês de março, e aí eu vou gerando lá uma sequência de conhecimentos que ele vai interligando, vai interconectando com um curso que, por exemplo, eu tenho feito dentro da própria plataforma. Quais cursos eu fiz? O que eu aprendi desses cursos, né? Dentro aqui, vamos supor, da plataforma, e claro, se eu quiser colocar outros, né? E aí, assim, eu vou gerando um conhecimento que vai estar interligado, seja da reunião que eu participei, da tribo, da reunião geral, do curso que eu fui fazendo, e ele vai interligando essas notas dentro do Obsidian, como eu falei, visando um produto ao final. O Codex, de uma certa forma, ele vai interligar, ele é um plugin, depois eu quero mostrar melhor, mas não hoje, provavelmente pelo tempo também, que eu já estou aqui tomando até demais, mas o Obsidian, ele trabalha com plugins, e um dos plugins que ele lida é o Codex, e esse Codex é justamente como se eu, digamos, fizesse um embedded, né, vamos dizer assim, embutisse, não sei se o termo é esse, o Cloud, por exemplo, dentro do Obsidian. E claro, também pode ser feito com ChatGPT, sei lá, e outras IAs. E aí, é como eu falei, ele vai estar processando essas informações, interligando essas informações e gerando, não apenas vai ser, por exemplo, uma pasta, sei lá, parada, estática, mas ele vai ser uma interconexão de pastas e de uma maneira dinâmica, né? E não apenas estética e parada, né? E aí, como eu falei, é onde eu pretendo, no próximo encontro, espero que já tenha isso de uma maneira mais prática, eu tentei, mas não tive tempo para concluir, mas vai ser essa integração entre o Obsidian, eu estou escolhendo o Cloud, que também é uma ferramenta que eu estou usando bastante agora, e eu já vi, como eu falei, que tem esse plugin, que é o Codex, dentro do Obsidian, e já estou testando. E automação, eu estou usando muito o N8N, que é algo que eu já me habituei, já me acostumei, estou vendo vídeos também, que integram essas três. O Obsidian como um bloco de notas, o Cloud como, digamos, essa IA, o Cloud Code também, de uma certa forma, é algo que está muito em voga atualmente, né? O tal do Vibe Coding também, e claro, a gente também lidando com um pouco da segurança em cima disso. E a automação, que é simples, às vezes é gerar terminou essa reunião, vamos supor, a automação ela pode fazer com que eu já pegue a ata que foi, a transcrição que foi feita, ele já me manda um e-mail, enfim, eu já processo ela e ele já salva automaticamente lá no meu Obsidian. Então, essa é a integração que eu estou trabalhando, né? Estou estudando um pouco nela para que isso se torne algo mais prático, né? E aí é isso, eu não quero entrar muito aqui, mas eu tinha até deixado aberto aqui, só para a gente ver um pouquinho. Não sei se aparece aí.
Mas aqui, por exemplo, é o Obsidian, o Não. símbolozinho dele tá só da apresentação? Tá no É Obsidian? só na apresentação. Tá, então deixa eu só Você está fazendo o compartilhamento do browser. jogar aqui de novo. Pronto. Então, aqui é o visual dele. Aqui embaixo, não sei se dá para ver direitinho, é como se fosse uma pedra, né? É justamente a pedra obsidiana, que é a origem do termo e tudo mais, como se fosse uma pedra preciosa. A ideia é que ele é uma pedra bruta, que vai ser lapidada e gerar algo, né? Um ouro, vamos dizer assim, algo que realmente gere valor, né? E aqui eu estou alimentando, como eu falei, eu colocando aqui mentoria, sei lá, alguns cursos que eu fui vendo. Aqui, na verdade, é mais esse mentoria é mais sobre a linguagem Markdown, né? Porque o Obsidian, ele é todo baseado na linguagem Markdown. Então, tudo que eu vou aprendendo, eu vou jogando aqui, eu vou colocando aqui o guia essencial da engenharia de prompts para iniciantes, enfim, meu primeiro documento, eu estou alimentando ele aqui. Livros que eu fui lendo, eu posso ir colocando aqui, lista de livros, e aí eu vou gerando o autor, a capa. Eu, pelo menos, sou muito visual, eu gosto muito de ver, né, a capa do livro lá que eu estou lendo e tudo mais, estou colocando aqui também, e fazendo essa interconexão. Dá para gerar um mapazinho bem visual e bem bonito aqui, eu não consegui aqui gerar hoje, mas enfim. E a minha intenção é essa, como eu falei, né? Assim, hoje eu sei que está sendo mais talvez uma degustação assim do que virá pela frente, mas é até de uma certa forma compartilhando um pouco o que eu venho estudando, digamos assim, no âmbito pessoal, mas visando também aplicar e implementar isso de uma maneira prática, digamos, nesse campo aí da gestão de projetos também. Sensacional, sensacional. Alguém tem utilizado também? Eu confesso que eu já até estudei sobre, mas a complexidade de manter o mapa mental é tão grande. Eu sei que agora o Codex do ChatGPT, o Cloud Code ou o Cursor tem ajudado bastante a fazer esse mapa mental, mas tem uma questão também de token que gasta, né? E acabou que eu não aprofundei. Mas é muito interessante, assim. É um RAG totalmente separado que você controla, né? Quero ver com a capacidade dos codecs da vida como é que vai indo. Oi, Thiago. Pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Oi. Oi, Vilásio, obrigado por você ter apresentado aí o Obsidian. Eu acho que em algum momento esse nome apareceu em alguma lista de interesse meu, mas eu nunca cheguei a olhar. Mas quando você trouxe, eu comecei a ver, e ouvindo agora o Vitor também, me parece, pelo que eu estou navegando nele aqui, que mais do que um mapa mental, ele faz uma espécie de rede neural. Sim. Aparecendo aqui o desenho de um exemplo que eu cliquei aqui, e isso é bastante interessante. Inclusive, eu já vi, já participei de outras comunidades de aprendizado e tal, que a gente fazia o nosso perfil e era criada uma rede neural e tinham, de acordo com as nossas afinidades, áreas de conhecimento, temas paralelos de interesse, esses nudges das redes neurais se aproximavam. Então, vamos supor que eu sou fã de Star Wars, o Vitor também. Então, um nudge desse, o meu nudge ficava mais próximo do dele. Aí vamos supor que outra pessoa aqui é flamenguista, como eu, também se aproximava. Mora no Rio de Janeiro, ou não mora, ou quer visitar a China, e sei lá, e vai por aproximação, sabe? Muito bacana também. Eu vou dar uma estudada nisso, cara. Obrigado. Sim. E vai ser legal para aprender mais sobre Markdown também, porque eu tenho... o meu conhecimento sobre Markdown é um formato de arquivo que a maioria dos modelos lê melhor, e você gasta menos tokens usando Markdown. Esse é o meu conhecimento. Mas eu já entendi que tem muito mais profundidade aí para aprender. Legal. E assim, Markdown, até o skill que o Fernando estava mostrando anteriormente, não sei se vocês repararam como é que estava sendo impresso no chat, no cloud dele, estava sendo impresso justamente um Markdown. Eu não sei se vocês repararam que toda a parte de título ele criava como se fosse um balão
com o título lá dentro, é porque o Markdown ele quebra quando ele está imprimindo em tela. Mas ele estava gerando um MD ali impresso na tela do prompt, que facilita muito, porque significa que a inteligência artificial naquele chat está gravando aquilo como memória, que ele pode usar para outros comandos dentro daquele projeto ou dentro daquele chat, em vez de ser só um texto solto. E é interessante... Perdão. Não? E é interessante você ter trazido isso, porque visualmente, e eu era muito moleque, e depois eu não continuei esse aprendizado, mas eu tive o privilégio de viver a minha alfabetização junto com a minha educação tecnológica. Então, muito do que eu aprendi a usar computador ainda em DOS, tinha essa visualização, assim, a gente dava os comandos, apareciam os boxezinhos, né, bem parecido com o que você acabou de falar. Já naquela época já era Markdown ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Quem conhece aí, sabe, pode responder, porque me remeteu a essa memória de infância, que a gente comprava revista de código na banca para programar o computador, um 386, um 486, para jogar jogo igual Atari. É verdade. E depois veio outras gerações que outros pegaram, né? 2000 e pouco tem a geração dos Game Shark da vida, que comprava a revista com os códigos de Game Shark, ou então nos final dos anos 90 para fazer código em chat do Mirk, ou para fazer música de toque do seu celular Seu querido, celular, né? Eu esqueci o modelo daquele Nokia antigo, mas era na base do código. É verdade. Eu coloquei, a Lígia perguntou aqui se a questão da falta, da presença, eu até estava colocando no chat do grupo geral, sim, a gente registra presença, toda reunião geral eu tento facilitar, como é uma métrica de sucesso do núcleo, a quantidade de horas que a gente tem de discussões de conhecimento, e eu sei que, infelizmente, a nossa natureza é de não registrar, né? Vou deixar para amanhã e tal. E eu tento, ao máximo, capturar quem teve presente e eu levar para a plataforma para eu não perder, pelo menos, o mínimo de informação. Mas eu sei que tem gente que entra no segundo momento, ou que já tinha saído no momento que eu pego a foto. Então, sempre administrem a presença de vocês, por mais que às vezes uma presença está marcada lá, seja protagonista gerenciando, porque facilita a gente contar a história de sucesso tanto das tribos quanto de vocês como um todo. E como que eu estou levando essa informação para lá, né? Assim, até entrando num pouco de ferramenta mesmo. Eu divulguei para vocês uma API, um MCP, que é uma API para inteligência artificial, um canal de comunicação da inteligência artificial com banco de dados, que está liberado para todo mundo, que você pode colocar na sua ferramenta de chat preferida, e eu tenho ela conectada, né, eu tenho conectada ela nas ferramentas que eu uso, e até como um feedback, até para mim mesmo, testando e validando cada uma as rotas, eu achei a rota pelo Manus, que é uma ferramenta que eu tenho um certo preconceito, mas que está rápida demais em dar resposta de comunicar com o banco de dados, trazer informação, processar a informação, levar de volta, e também com o Perplexity. Os dois ganharam na comunicação de tempo de resposta absurdamente e na precisão de resposta contra a informação do banco. Então, quem usar essas duas ferramentas provavelmente vai estar na frente até do que outras ferramentas pagas. Por exemplo, o ChatGPT, minha esposa tem a versão paga. Então, eu testei na versão paga dela para fazer toda a validação. E eu tenho Cloud Code, eu tenho Cloud Max, então tenho o plano máximo da Cloud. E mesmo assim, não é tão rápido quanto o Perplexity e o Manus. O Manus eu nem tenho assinatura. O Perplexity eu tenho por conta de faculdade, tenho aquela conta gratuita de 1 ano. Eu sabia que tu ia se render ao estagiário, cara. Eu sabia. Eu tô aprendendo algum não ser dia a gente ia nativo, não conseguir, falar não. a gente ia conseguir implementar isso, cara. O moleque Tô é bom. feliz. O moleque Eu já é vou bom. dormir, vou dormir feliz hoje.
O moleque chega com lata de energético para trabalhar, mas o moleque é bom, gostei do Manous, viu? Mas como é que eu faço geralmente nessas reuniões? Antes a rota não estava totalmente implementada, então não tinha divulgado para vocês. Mas agora que ela está conectada, eu pego o screenshot daqui da tela da reunião, então aqui está carregando os 24 da lista, colo lá no chat mesmo. Deixa eu até mostrar. Tem uma oportunidade aqui. Que é como vocês podem utilizar também na rotina de vocês, né? Então, eu até usei o Cloud dessa vez mesmo. Então, eu carreguei lá a foto dos 24 participantes. Estava tendo a apresentação do Vilaço, então eu peguei do quadro geral, peguei da lista. Coloquei me traga a lista de todos os presentes. Então, primeiramente, só fazendo a leitura de todo mundo que está ali. Listou todo mundo que estava ali. Como o Evilas estava fazendo a apresentação, apareceu 2 vezes o nome, a própria inteligência artificial já detectou. E aí eu falei para ela mesma, já me sugeriu se queria utilizar o conector, como ele está conectado aqui, se queria utilizar o conector e jogar para o banco de dados. Eu falei que sim. Ela conectou no banco de dados, conectou como evento, descobriu que o evento era o geral de hoje automaticamente, relacionou o nome do screenshot, que não necessariamente ele é um fato, né, assim, ele não é exatamente o mesmo nome que está registrado, ele identificando já automaticamente a tribo, e aí ele registrou tudo, né, aqui é só um continue que ele pede para fazer a inserção do banco de dados, e aí depois de ele ter registrado todos os registros, ele já me deu um resumo, e aí eu só falei às pessoas que precisava, que já tinha me dado uma justificativa por antecedência. Eu até peço desculpa que a Andressa, ela me deu justificativa também, eu acabei esquecendo de inserir ela aqui, vou corrigir depois. E aí ele me deu um ranking que eu colei para vocês lá na geral, e aí ele já computando o dado por tribo. Então, essa é só uma forma simples de utilizar a ferramenta no dia a dia, mas se utilizarem, por exemplo, no link que eu mandei para vocês, deixa eu mandar lá no geral, no link que eu mandei para vocês tem um blog, né? Tem um blog aqui que fala todas as ferramentas, e você não precisa saber a ferramenta em si, mas o que você pode fazer para o seu chat entender, depois de você ter conectado, entender o que faz. Você pode simplesmente pegar esse link, colar dentro do chat e entenda e armazene como memória para facilitar comunicação. O teclado inglês americano para escrita brasileira é mais difícil. Comunicação com o conector. E aí ele vai só ler o link, que é um link público, e vai entender ali como é que ele pode, às vezes, disparar 3, 4, 5 conectores para poder fazer a reunião de comunicação que precisar, sabe? Essa é uma forma interessante, e assim, também sugiro deixar isso dentro de um projeto, né, que aí você não precisa ficar reiniciando o conhecimento sempre que às vezes você abrir um novo chat, caso você tiver o costume de sempre abrir uma nova janela. Abrir uma nova janela, carrega ela dentro do projeto destino, que facilita bastante. Então, essa é só uma dica aí dentro do nosso universo, né, dentro do conhecimento que está sendo gerado dentro do núcleo. E por que eu estou falando isso? A ideia da plataforma não é ter algo bonito, né? É simplesmente ter realmente a informação da nossa gestão toda reunida lá, para prestar conta hoje dos 5 capítulos, em breve 8, quem sabe integração nacional. Então, fazer um report bem elaborado para cada um dos capítulos, fazer um controle do que está sendo entregue, ou um controle das atividades, por exemplo, gente, não, acho que não tem nenhum dado sensível aqui, mas, então, por exemplo, se eu entrar, por exemplo, numa tribo, vou entrar, por exemplo, na do Fabrício, se eu entrar aqui numa tribo, aqui no quadro de atividade, que está os artefatos que estão planejando entregar, dentro do quadro,
está fazendo a distribuição de atividades, para quanto que vai fazer cada tarefa e controlando, essas atividades que estão sendo listadas e estão sendo realizadas, elas conseguem ser também acompanhadas pelo chat. Então, se caso é um membro de projeto, um pesquisador, ele consegue chegar aqui e perguntar quais atividades estão listadas no meu nome, para quando e como que eu posso ajudar, né? Então, dá para poder utilizar esse tipo de casamento de informação e até fazer atualização também. Então, fica a provocação de utilizar, eu acho que faz parte da nossa dinâmica de pesquisa e desenvolvimento, aprendizado, e até integrando a gestão nossa do projeto Núcleo IA para as experimentações das tribos em si mesmo. Vou compartilhar minha tela. E, assim, hoje eu tinha basicamente isso, como um housekeeping, como um cuidado a todo mundo fazer, de acessar a ferramenta, não logado mesmo, e utilizar ela como sendo um recurso de documentação, não só como algo bonitinho e tal, não é intenção nenhuma, mas como um registro de projeto mesmo, porque o foco do núcleo, no final das contas, não é só estudar inteligência artificial, é gerar conhecimento lastreável e dentro de um instituto de gerenciamento de projeto. Então, também seguindo as boas práticas de documentar os acordos de decomposição de atividades, de entregáveis, se foi feito, se não foi, para quem foi, quem não fez, porque isso facilita. Pode parecer que, às vezes, tá criando uma subburocracia dentro da dinâmica de pesquisa. Não, isso facilita trazer depois história de sucesso, lições aprendidas, e entender quando não teve sucesso, o porquê, e dali melhorar, né? Então, se a gente não tem isso lastreável, a gente pode continuar caindo, às vezes, nos mesmos riscos, nos mesmos erros, em vez de estar melhorando e crescendo no ciclo pós-ciclo. Então, fica o desafio aí, e se alguém quiser aproveitar e ter mais alguma fala também, fica à vontade, que hoje, talvez essa era a minha fala para a reunião de hoje. Então, no silêncio, dizem que quando tem 2 segundos no silêncio, significa que não tem a pessoa querendo falar mesmo, mas façam isso, né? Gastem um tempo entendendo. Se tem algum erro, às vezes de jornada, pode me falar. Tem algumas pessoas que me falam muito. O Jefferson é uma das pessoas que eu tenho muito a agradecer, porque a postura dele, tanto de forma crítica quanto de melhoria, é muito boa para o crescimento do processo que tem por trás, e também para vocês estarem da mesma forma que está para mim, porque às vezes para mim não tem um erro, porque meu usuário está com a permissão que não está esbarrando em carregar algum visual para vocês, mas por questão de LGPD, por questão de acessibilidade de dados, por algumas questões, eu criei 9 tiers de permissionamento, 9 níveis de permissionamento, e criando uma estrutura um pouco burocrática dessa, às vezes uma ferramenta do JavaScript não carrega na página, e aí onde que tem que ter a correção, e eu só fico sabendo se vocês usarem e falarem, olha, tá estranho, será que tá certo? Rodrigo Grilo é outra pessoa que me ajudou bastante com alguns pontos também, eu acho que ele não está na reunião aqui hoje, mas é isso. Fora isso, o time de comunicação, hoje eu acho que não está presente, está aqui a Malu, a Maiana está aqui também. Agradecer a vocês, acho que nesses últimos dias tem sido bem intenso para vocês no que tem gerado de comunicação externa e o que vocês têm planejado também de saída. Eu fico muito grato. E a rede social, ela trabalha com um algoritmo, né? Então, se algo que é feito pela gente, para a gente, às vezes nós não gastamos um tempinho de dar uma curtida lá, de dar uma comentada, toda aquela rede que a rede social ia fazer e abrir, ia trazer resultado para todo mundo aqui do núcleo, às vezes não acontece porque nem a gente fez abrir as primeiras portas, que é abrir o link que elas postam, curtir, comentar, distribuir. Então, fica também um convite desse lado, que é muito importante para
o crescimento da divulgação externa do que o núcleo tem feito. E aí, Maiana ou Malu, eu sei que eu não falei isso antes, até se quiser fazer algum complemento também, fica à vontade. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? É só para. Vitor, tu já falou tudo. É só para complementar e reiterar que é muito importante a participação de vocês lá, mesmo que seja curtindo, sabe? Compartilhando, porque assim aqui o Vitor acompanha a gente, né? Então a gente tem todo um trabalho muito forte aqui por trás, adaptando isso à nossa rotina, né? Então, é importante que todo mundo aqui colabore nesse sentido também, para que a gente cresça e o nosso conteúdo expanda e muitas outras pessoas possam nos conhecer. É isso. Obrigada. Da minha parte é isso também. Então, fica obrigado a todo mundo. Novamente, um bom período aí de 3 dias de descanso ou de reflexão, independente da religião ou da crença. E semana que vem, uma semana incrível de conteúdo, aprendizado e desafio para todo mundo. Nos vemos na próxima quinta geral. Ô, Vinícius. Não, amigo, eu ia bater palma, aí eu apertei a mão errada. Não, tranquilo. Valeu, gente. Boa noite. Boa Páscoa para todos. Tá? Boa Páscoa, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.